Olá, boa tarde novamente. Margarida, me manda um convite, assim eu acho que vai funcionar melhor. E aí eu aceito o seu convite. Aí. Alô, E agora você tá me vendo, né? agora vejo-te perfeitamente bem. Então, boa noite. Agora vamos fazer outra vez a piadola. Boa noite aqui deste lado. Boa tarde para o Brasil. Boa tarde para o Brasil. Grata por me receberes aqui no teu cantinho. Fico muito feliz por isso e por poder falar outra vez contigo sobre este tema impecável, este tema maravilhoso, que é o Visco um Álbum, que tu sabes tanto. É E que tão eu sou bom. suspeita para falar, né? Porque eu falo de disco todo dia. Tu fazes Visco todos os dias, falas todos os dias. Viscom está aí na tua vida. Estudas Viscom todos os dias, acredito. Todos os dias. E assim, eu Maravilha. achei graça porque eu estava conversando com uma colega que é de uma universidade, ela é professora, e aí ela falou assim para mim, eu pedi uma aula de biologia tumoral para ela num curso, né? E aí ela falou assim, não, eu dou sim, dou 2 horas, 4 horas, tá tudo bem. Daí ela me pediu uma aula de Viscom. E eu falei para ela, eu falei, olha, eu falo de Viscom, 2 horas, 4 horas, 24 horas, 48 horas, o que você quiser eu falo. O tempo que você quiser, não tem problema. Aí ela, então, eu sou assim também com biologia tumoral. Se você quiser que eu fale 48 horas, eu vou falar para você. Exatamente. Quando nós amamos um tema, é assim, basicamente. E é tão assim que tu vens cá a Portugal e eu estou muito entusiasmada com isso. Já nos conhecemos pessoalmente, mas estou muito entusiasmada de estar contigo outra vez e de estar contigo em aula. E tu vens cá e vais dar 2 cursos de Viscom, que isto é impecável mesmo. Muito, muito bom. Na verdade é assim, é que quando eu decido fazer alguma coisa, Ana Catarina, eu procuro fazer o máximo de cursos que existem daquela questão. No mundo, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for, eu vou. E assim, quando a gente começa a falar de assunto, a gente se interessa, né? Porque a gente vai ver bons resultados com os nossos pacientes. E aí você quer saber mais e mais sobre aquele assunto. Claro. Então, eu acho que essa é a intenção, né? Começar a dar o gostinho, as pessoas começam a usar, veem que o negócio é bom, que os pacientes têm qualidade de vida, que melhora, e aí a gente completa as informações, né? Porque um dia só é pouco. Claro, A gente, como, claro que né? sim. Pra gente discutir sobre o tema. E é ótimo porque na segunda vez, quando vieres cá, e em princípio será em outubro, nós já vamos ter dúvidas, porque nós já começámos a utilizar, não é? Nós já pusemos as mãos na massa, então vamos ter dúvidas para tirar contigo e vamos tirar dúvidas contigo ao vivo também. E eu acho que é um privilégio espetacular e acho realmente que os colegas que nos estiverem a ouvir venham, porque isto não vai acontecer. Isto é toda uma conjuntura, não é? Tu poderes cá vir, acabámos de sair de uma pandemia, de uma altura mundial em que não podíamos estar juntos e, portanto, é mesmo dar graças por podermos estar juntos neste momento e aproveitarmos isto ao máximo, ainda por cima 2 vezes este ano. Acho que é maravilhoso, Ana. Portanto, quem estiver indeciso desse lado, pá, venha estar connosco neste dia maravilhoso, em maio. Mas hoje vamos passar por aí. Vamos passar por tudo deste curso. Eu vou aqui esmiuçar este curso contigo hoje. Se tu estiveres Vamos pronto. lá, vamos lá. Vamos esmiuçar este programa, que é maravilhoso. E vamos ver. E começa por História do Visco Álbum. Conta-me o que é há para saber aqui. Então, É uma história rica. o principal é que ele é uma planta europeia. Então, eu sou Exato. uma brasileira e trabalho com Viscom e, enfim, a minha história com ele foi, né? Eu acho que eu contei na última live que eu comecei a ver Viscom com a professora Luiz em uma aula de homeopatia e simplesmente eu já tinha ouvido falar. E na aula ele falou: então, tem um congresso na Floresta Negra, vamos? Na aula eu falei: vamos. No intervalo eu já tinha comprado a passagem para Frankfurt, já tinha
acertado Maravilhoso. tudo e ele falou, meu Deus, essa menina é doida. Mas, enfim, já Mas estava tudo funcionou. certo. Funcionou, eu fui. E eu ainda fui com o meu primeiro caso, que foi lindo. Meu primeiro caso foi um TVT, tratado com visco. E eu levei esse caso para o congresso, e foi o único caso de veterinária, né? Então, foi ótimo também. Uau. Eu era a única veterinária lá do congresso, eu e o professor Aloysio. Mas começou daí, e daí em diante eu comecei a usar, né? Comecei a usar bastante. E aqui no Brasil a gente tem o privilégio de ter o visco homeopático, que tem um custo muito melhor. E claro, eu tenho uma segurança, tinha uma segurança muito grande, né? E terminei por fazer meu doutorado com visco homeopático. E uso, já usei todos os outros viscos que a gente tem no mundo, né? De fabricação no mundo. Então, ou seja, e aí a gente fica com o que a gente tem na produção no Brasil, né? Que é o Exato. visco homeopático e o visco fermentado. Então, os dois que eu uso realmente de eleição. Mas a gente vai estar passando todos os tipos de visco que existem no mundo no curso. E aí o pessoal de Portugal, os veterinários de Portugal, fiquem tranquilos que a gente vai passar o visco que chega a Portugal. Né? A gente vai falar de todos os viscos que tem e que vocês conseguem sim a maior parte dos viscos que a gente tem no mundo, mas tem alguns que, né, a gente tem problema, né? A gente já sabe que Em não vai importar. entrar, que não vai entrar, mas a gente tem outros que entram livremente. Exato. Então, esses a gente vai estar passando as especificidades, aonde você pode, que horas você vai entrar com aquele visco, como você vai entrar, porque tem alguns que a gente tem uma reação inflamatória mais exacerbada em determinados tipos de paciente. Então, não é simplesmente assim, vou entrar e pronto, não, depende da dose. A gente tem que acostumar aquele organismo com aquele medicamento, entrar devagarinho. Tem tumores Isso. que a gente chegando, que a gente fala aqui no Brasil, a gente chega já causando. Exato. E É tem o all-in, é o tumores. all-in. Eu digo que é all-in. Isso, então é isso. E aí, É giro. e tem tumores que a gente precisa entrar devagarinho. Se a Isso, gente chegar isso. chegando, ele vai responder mal. E é isso que a gente vai estar passando também no curso. Ou seja, vocês vão ver que tem casos, tiveram casos que eu entrei aqui com 3 vezes por semana e tive cura. Biópsia antes, biópsia depois. E é caso de cura. Já E não viste, é precisei fazer incrível. uma estimulação direta nesse tumor. Eu cheguei devagar e funcionou. Porque eu Uau. olhei para o tumor e falei, gente, se eu chegar chegando nesse tumor, ele não vai me responder bem. Não Exato. adianta. Animal idoso, leucopênico. E essas especificidades a gente vai estar passando no curso para que você aprenda de uma melhor forma. E, claro, fornecendo sempre melhoria de qualidade de vida para o seu paciente. Eu acho que essa é a nossa frase, né? Melhor Exato. qualidade de vida para os nossos pacientes. É Não isso adianta. mesmo. Isso que tu estás a dizer é muito importante porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é tu conheceres a teoria, outra coisa é tu poderes estar com alguém, e tu sabes disso, é por isso que tu vais a tantos sítios no mundo, não é? E poderes ir buscar a sabedoria. Isso que tu estás agora a dizer é totalmente sabedoria, saber quando fazer as coisas, que é uma coisa que nós só aprendemos quando pomos as mãos na massa. E é interessante que quando nós ensinamos isso a alguém, esse alguém já vai começar mais em cima, não é? Do que nós começamos. E isso é tão bonito, não é? É bonito tu poderes passar esse conhecimento e quereres passar esse conhecimento. E já está na altura, lá está, de nós europeus, usarmos aquilo que é de cá. Caramba! E de vocês! Exato, isto é incrível. E tu disseste-me, porque eu também tinha essas dúvidas, como é que nós podemos arranjar o visco cá, etc. E tu disseste-me que existem vários laboratórios no mundo e que vários são europeus. Portanto, não precisamos de estar com estas dúvidas e com estas limitações, não é? Conseguimos utilizar. Basta saber Sim, como. o único visco que não é europeu é o nosso brasileiro. Pronto. Então, é só Mas, esse. O resto exato. tá aí na Alemanha e na Suíça. Então, assim, não tem desculpa para vocês não usarem.
Exatamente, porque nós Não? recebemos realmente uma pergunta de uma colega que dizia, uma colega brasileira a trabalhar em Portugal, que ela dizia, ok, eu até estou interessada em começar a trabalhar com o visco, mas depois como é que eu faço com a importação do visco? Não tens de importar, não é? Este é o grande segredo, não tens de importar. Temos de saber onde ir buscar e saber aqui adaptar as coisas e tu vais-nos ensinar isso tudo. E é fantástico. Isso, exato. Que aqui a gente fala que é dar o caminho das pedras. Parece-me uma ótima frase. Não sei se cá É, se fala isso, eu nunca ouvi essa frase cá, mas é muito isso, é o ensinar a pescar, não é? É basicamente. é exatamente. Fantástico. E depois tu dizes aqui no programa, vis com algo uma planta fora do comum. Porque o que que acontece no visco? Ele é... Gente, perdão, mas esse meu cachorro, ele fica maluco. Eu Ela acho que vocês estão apeteceu-lhe escutando o falar. latido dele. Enfim, Tranquilo. somos todos Tranquilo. veterinários. Exatamente. Mas, enfim, o visco, ele não cresce no chão. Ele não cresce na terra como todos os outros. Ele não se inclina para o sol como todas as outras plantas. Ele produz no inverno como a maioria das plantas não produz. Então, quer dizer, ele é uma planta fora do comum. Então, ele dribla todas as adversidades do tempo para produzir. E ele se aproveita de outra planta para produzir. O que se aproveita de um hospedeiro? O câncer. O Exatamente, era isso câncer que eu ia se dizer. aproveita. O câncer se aproveita do hospedeiro. O visco Uhum. também. E aí a gente entra na assinatura de plantas. Que a maioria das plantas, quando a gente tem serventia para nós, né, dentro da saúde, a gente pode fazer o conceito dentro da assinatura de plantas. E o visco veste muito bem esse conceito. Porque, da mesma forma que o câncer, o visco se aproveita de uma planta. E, em grande quantidade, ele mata essa planta. O tumor, em grande quantidade, ele mata o seu hospedeiro. Exatamente. E por isso é Exatamente. uma planta fora do comum. E a gente vai estar Uau! explicando né, o porquê e quais são as semelhanças, enfim. Exatamente Uau! isso. Muito interessante, sabes, quando eu estive a fazer a trabalhar na página do curso, eu vi algumas fotos e eu percebi logo isso, eu assim, ai, opá, isto de certeza que há aqui uma relação entre a forma como o visco cresce, e a forma como ele, as características botânicas, etc., e o cancro, não é? Esta ligação faz todo o sentido. E na natureza as coisas são realmente assim. Há tanta coisa na natureza que nós olhamos, sei lá, uma noz que lembra um cérebro e sabemos que faz bem àqueles órgãos. Portanto, Exato. faz todo o sentido. Acho que vai ser muito giro esta parte, porque ao entender como é a planta, pois facilmente conseguimos perceber onde é que ela Vai vai atuar. funcionar. Exato. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Olha, depois aqui no programa temos também características botânicas, compostos bioativos. Nós falámos um bocadinho disto na outra live, portanto, o visco deve ter aqui uma panóplia de compostos bioativos que atuam sinergicamente. Como é que as coisas funcionam? Exato. O que acontece? As duas substâncias mais conhecidas e estudadas hoje do visco são lectina e viscotoxina. Essas duas substâncias são proteínas. E a viscotoxina entra na classificação de peptídeo antimicrobiano, que são proteínas muito pequenininhas. E são bem pequenas mesmo. Elas são capazes de passar pela porina da membrana celular. E aí a gente vai lá atrás, né? Lá na bioquímica, para poder resgatar esse conhecimento. Mas o fato é que ela é muito pequenininha. E dentro dos peptídeos antimicrobianos, o nome já diz, né? Não é só o visco que tem peptídeo antimicrobiano, todas as plantas, e nós também produzimos isso, só que nós produzimos em mínima quantidade, talvez até não mais, porque Certo. com dado da evolução, né? Mas todas as plantas produzem peptídeos antimicrobianos. E esses peptídeos podem ser antifúngicos, antibacterianos e também agir no câncer. Ou seja, com atividade citotóxica. Não só isso, no hospedeiro, ele possui uma atividade citotóxica seletiva para a célula tumoral. E isso foi um dos meus trabalhos no doutorado. E é bem bonito, porque você coloca no tapete celular, ele age muito melhor em célula tumoral do que célula fisiológica. Eu trabalhei com célula mesenquimal, com célula
tronco, né? Célula tronco mesenquimal. E assim, a dose para ser citotóxica na célula tumoral era X. Para ser citotóxica na célula mesenquimal era 20x. Então, ou seja, não era nem o dobro. Era muito mais que o dobro para matar aquela célula. Então, ou seja, quando você aplica isso no organismo, né, do animal ou no nosso organismo, porque, né, pode ser usado em ambas as espécies, e originalmente ele era utilizado somente em humanos, e a gente que está trazendo para a veterinária, a gente tem que ele é citotóxico, seletivo, ele vai para a célula do câncer, ele mata a célula do câncer, e com a gente, ele vai agir estimulando a nossa imunidade, vai agir nos linfócitos. Então, o Viscum seria a substância fantástica para a indústria farmacêutica, porque ele tem a dualidade. Ele é citotóxico seletivo, ele atua na célula do câncer, ele mata a célula do câncer, mas, por sua vez, na célula do seu hospedeiro, ou seja, na célula, né, da pessoa, do animal, do indivíduo, ela estimula a imunidade. Uau! Portanto, vai proteger essas células também. Exatamente. A gente também tem a proteção do DNA. E aí, algumas pessoas, alguns oncologistas falam assim, ah, não, mas então não pode aplicar Visco no dia da quimioterapia. Não, ele não vai agir como um Taraxacum, que age lá no P450, na detoxificação do hepatócito. Não, ele vai agir protegendo o DNA. E aí, nessa proteção de DNA, ele não precisa não ser aplicado no dia da quimioterapia ou no dia pós-quimio, não vai acelerar o metabolismo para a eliminação daquele quimioterápico. Não. Certo. E aí, o que acontece? Eu tenho uma melhora desse paciente que está recebendo químio. Eu tenho uma maior tolerância aos quimioterápicos. Porque ele tem um mecanismo, que é o AKT, que ele vai fazer com que essa célula cancerígena não crie resistência ao quimioterápico que está sendo utilizado. Então, uau, ou seja, super importante. A tolerância à quimioterapia é maior. E eu reduzo também o tratamento quimioterápico, a duração desse tratamento. Eu não só aumento a tolerância desse organismo aos quimioterápicos, como eu diminuo o tempo de tratamento. Por quê? Esse quimioterápico vai ser mais efetivo porque ele não vai conseguir fazer resistência nessas células. Então, a proposta do Viscum Album, eu acredito que hoje, dentro da indústria farmacêutica, seja uma das melhores ou a melhor proposta, porque eu posso usar o Viscum tanto com quimioterapia, quanto imunoterapia, quanto radioterapia. E eu só tenho a beneficiar o meu paciente. Então, em todos os casos, você vai usar Viscum. Claro que você precisa saber a hora, a dose, qual tipo, tudo isso. Mas você só vai melhorar a condição de vida do seu paciente. Exatamente. E assim, o que acontece com isso? O que eu percebo é que o colega não precisa ter medo de perder o paciente, de perder para o outro colega. Não, nada disso. Você vai fazer tão bem para esse paciente que a maioria vem a óbito. Mas ele vem a óbito com qualidade, gente. Vocês sabem o que é qualidade de morte? É qualidade de morte, é dar qualidade de morte para esse paciente, que é melhor do que morrer dormindo. E esse proprietário que tanto ama esse animal, fica feliz e ele volta para você. E ele volta com uma gratidão, porque você melhorou a qualidade de vida naquele momento tão difícil. E essa é a esperança. E aí eu falo que o Viscum é a plantinha da esperança. Porque é a plantinha da esperança mesmo, para esses pacientes que não têm mais para onde ir. Que o veterinário fala assim, olha, já não tem mais nada para fazer no regime quimioterápico. Gente, pelo amor de Deus, vamos abrir o olho. A gente é profissional, a gente se formou para dar saúde. Tudo bem que a gente só aprende a tratar doença, né? Mas a gente pode aprender fora, né? Exato, isso. Off-label, que a gente pode dar saúde para esses pacientes. E meus pacientes ficam comigo 15, 16, 18 anos. E bem felizes. Esses dias, eu tenho uma cliente que é um casal
de idosos e eles moram no meu coração, porque já é o terceiro animal que eu cuido deles, né? E os animais deles, assim, são bem longevos, porque eles cuidam muito bem. E aí ela filmou ele com a gatinha, que é positivo para FIV, fazendo acupuntura, porque ela tem dor na coluna e ela tem 18 anos. E ela me mandou no WhatsApp, e aí eu postei, né? Eu E ela me vi, eu mandou vi. no... Você viu? Vi, achei Então, lindo, lindo, lindo. e aí ela me mandou no WhatsApp e falou assim, olha, ela só tá viva até hoje por sua causa. Oh, Porque você cuida dela muito bem, por conta das suas ampolinhas. Então, assim, ela é uma que toma Viscum. E o Viscum não serve só para câncer. Ele serve sim para os pacientes positivos para FIV-FeLV, para os pacientes com diabetes. E hoje eu tive um comentário muito legal, que é de uma cliente minha também, que é super, assim, de muito tempo. E ela tem um paciente, ela tem um animal diabético. E aí, quando ela resgatou, ela descobriu que ele era diabético, insulina dependente, enfim. E aí, na hora que ela resgatou, eu falei assim, ó, a gente vai fazer Viscum nele. E aí, ele estava em hiperglicemia, né? E não baixava, não baixava, tinha que aumentar, aquela confusão que a gente já sabe, né? Do paciente diabético. Quando a gente entrou com Viscum, controlou. E a gente não precisou mais aumentar. A gente, inclusive, diminuiu a quantidade de insulina. E aí, terminou o Viscum dela. E ela foi hoje com os outros dois dela para acupuntura. E aí, ela falou assim, então, maninha, ele tá fazendo hiper, viu? Mas você sabe por quê? O Viscum acabou. Então, ou pronto. seja, exatamente, A a gente prova, não é? precisa. É a prova. E aí é legal, que aí eu vou até colocar no curso, porque ele tem a roseta, né? De controle de Uhum, glicemia. Então você uhum. só encosta com o aplicativo e ele já te dá os gráficos bonitos. Então eu consigo passar isso, mostrar o caso dele, e é muito legal porque a gente vai ver a evolução. Aqui não tomava Viscum. Ó, diminuiu a curva, aqui tá tomando Viscum. Tá tomando Viscum, Uau. aqui acabou o Viscum. E a curva é Exato. crescente. Então é muito legal que, né? Não tem o Isso é muito que bom. discutir. Isso é Porque muito bom. realmente a gente tem a prova, a gente tem um caso clínico para confirmar que ele funciona e que ele é muito bom. Exatamente. Então, a gente vai estar passando as outras utilidades do Viscum também. Vai ser um curso rápido, mas vocês já vão conseguir utilizar o Viscum na rotina de Iniciar. vocês. Exatamente. Isso é muito bom. E lá está, todos esses exemplos que tu falas, isso faz parte da rotina clínica de qualquer veterinário. Todos os dias nós recebemos esses pacientes. E é aquilo que tu dizes, nós formámos para trabalhar saúde, para trabalhar a vida, não é? Para estar a dizer, não tenho nada para fazer, o que é isso? Não é? Graças a Claro Deus que tem. Nossa, a gente tem tanta há coisa. sempre qualquer coisa para fazer. Quando não sabemos o que fazer, devíamos estar a ir procurar, não é? Em vez de estar a dizer que não há nada para fazer. É mesmo uma forma de pensar diferente. Depois tens aqui as comprovações científicas, e isto às vezes é muito importante, isto, obviamente é muito importante, e às vezes é muito importante para alguns colegas, porque há colegas que não estão familiarizados com homeopáticos, etc. Então têm alguma dificuldade em entender aqui a parte científica que está ligada a este tipo de compostos e que estão mais que provados e mais que comprovados. E tu és a prova viva disso, não Normalmente as pessoas que têm essas dúvidas são pessoas extremamente céticas. é? Aquelas que saíram da academia e que não conseguem olhar na página do lado do livro, né? Certo. Mas, para essas pessoas, a gente tem todas as comprovações, nós temos todos os artigos, tem vários artigos disponíveis no PubMed. Se vocês olharem, não está em acesso aberto, mas a gente tem aquela plataforma SciHub, que é ótima, que a gente consegue todos os artigos, né, em acesso aberto, é a plataforma russa, Exato. então todo mundo consegue. Mas a gente tem as comprovações, inclusive a gente vai estar passando algumas coisas pinceladas, claro, porque a gente não tem tanto tempo assim. Claro. Mas o básico a gente vai estar passando sim. Além do que, para essas pessoas, a gente tem um mecanismo molecular.
E óbvio que como a gente tem diversas substâncias agindo em sinergismo, a gente não tem um mecanismo de ação. A gente tem vários mecanismos de ação. Mas o básico, por exemplo, para ação na célula tumoral, a gente tem. Mas que é um deles no ciclo celular. Mas Certo. a gente também não tem tudo descoberto. Porque são várias rotas metabólicas, são Exato. várias rotas de atividade. E quando é que a Então, ciência está fechada? A ciência nunca vai estar fechada, não é? Nós estamos sempre a descobrir coisas. Quando nós acreditarmos que a ciência está fechada, então fechamos uma porta, não é? Fechamos muitas portas. Fechamos a porta do conhecimento. Por isso, exato. temos de aceitar que estamos em descoberta de como é que as coisas funcionam. Agora, se durante este período já pudermos ajudar imensos pacientes, isso é o que importa. Exato, é o que a gente está discutindo aqui. Margarida, é melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Exato. A gente não tem o que Exatamente. discutir, né? É dar Exatamente. qualidade de vida, é dar qualidade de morte. Isso a gente não precisa de comprovação científica. Isso da qualidade de morte é tão importante, porque lá está, no outra live nós falávamos disso, da quantidade de vezes que os colegas, eu falo nos colegas, não estou de forma alguma a colocar-me de lado, mas a verdade é que eu não pratico propriamente eutanásias. Aquilo que eu faço é realmente dar uma qualidade de morte ao paciente, é aquilo que eu acredito. E realmente, desde que me predispus a fazê-lo, basicamente não precisei de fazer eutanásias. Basicamente tive de mudar a forma como eu vejo essa qualidade de morte. E realmente é triste quando... Eu imagino que seja muito triste uma pessoa ir ao veterinário e a única coisa que o veterinário tem para dizer é: olha, já não há nada a fazer, então a solução é a eutanásia. E eu também já passei por isso com um animal meu, isso até está no meu livro, e pronto, incluindo outras histórias de outras pessoas que tinham animais para, supostamente, com essa solução, com essa única solução, e fizemos as coisas de outra forma e eles faleceram naturalmente e sem dor e tranquilos. Então essa qualidade de morte é importantíssima e temos colegas cada vez mais a trabalhar imenso casos crónicos, não é? Casos crónicos, oncologia, etc. E este conhecimento é vital. Basicamente, nós precisamos disto para sermos bons médicos veterinários. Eu acho mesmo isso. Isso é Aquilo que a gente importantíssimo. estava conversando, né, Margarida, é que a eutanásia não é a solução. Pois não, a eutanásia é morte. A eutanásia acaba por ser um escape médico, não é? É um escape. E eu acho isso pobre. E eu volto a te dizer, isso é pobre. Você oferecer uma eutanásia é pobre. Meu Deus, eu olho e falo assim, meu Deus, não é possível. Porque o tanto de caso que eu acompanho, que eu já acompanhei, e que as pessoas olham pra mim e falam assim, então, eu fui na faculdade X e me disseram que eu só podia fazer eutanásia no meu animal. O animal vive um ano e meio, 2, com qualidade de vida. Urinando, defecando, ou seja, com todas as necessidades fisiológicas conservadas, dando amor, recebendo amor, fazendo companhia, e tá ótimo. Olha só cortando, tem uma cliente minha aqui, a Bina. Oi, Bina. Olha só, minha Lola, ouvir isso dói muito. Por quê? A cachorrinha dela tem leucemia. E realmente foi desenganada. Só que tá com a gente já há quase 2 anos. E a gente tratando com visco. Ela fez quimioterapia, ela fez esplenectomia, não resolveu. E a gente entrou com visco. E ela tá bem, ela tá estável. Claro que a gente precisa do controle, né? Claro que sim. Então, assim... E é aquilo, a gente vai fazer o controle, a gente vai fazer todas as manobras possíveis para ela ter uma qualidade de vida adequada. E assim, os proprietários amam esses animais como filhos e fazem companhia para eles, principalmente pós-pandemia, porque os animais foram muito importantes nesse momento. Então, eles foram muito valorizados. E aí, chega uma pessoa e fala assim, não, é eutanásia.
pessoal, não é mais eutanásia, tá? Vou falar para Não é, vocês que não não é. é eutanásia, que não tem eutanásia, que eu não faço eutanásia. Eu não preciso fazer eutanásia, gente. Vocês É têm tão noção do que bonito vocês quando estão nós podemos escutando? dizer isso, não é? É tão Não preciso bom. fazer eutanásia. É muito difícil. Muito difícil. Então, assim, o que que acontece? Simplesmente você dá as condições, as ferramentas para esse organismo melhorar. E melhora. A questão é que esse organismo melhora. E essa semana eu fiz meu último módulo de terapia neural, que era uma semana inteira no interior de São Paulo, enfim. E eu fiz o curso médico, dentista e veterinário, né? Todo mundo junto. E eu tava com uma médica geriatra. E a gente começou a conversar. E como eu cuido só de idosinho, né? A maioria, 90% dos meus pacientes são idosos. A gente começou a conversar e ela é convencional. Ela tá entrando na parte integrativa agora. E ela falou assim para mim: então, Ana, o que acontece? Quando eu chego para atender meu paciente, eu reduzo todas as doses de medicação convencional. E o idoso melhora. Diminui dor, diminui mal-estar. E aí eu falei para ela, eu falei, imagina se você começar a usar homeopatia e visto. Exato, exato. Por quê? São organismos que, com medicamentos em doses sutis, já faz efeito. Em doses ponderais, não faz efeito. Piora a condição. E é isso que a gente tem que entender. É isso que o médico precisa entender. Que não precisa aquela dose de 10 miligramas por quilo. Não. Doses sutis. Esse organismo quer uma dose sutil. Ele não precisa de nada drástico, pesado. Mesmo porque, lá está, muitas vezes essas doses são médias, não é? Nós temos de perceber isso. Nós não somos protocolos. Nós, como médicos, temos de sair um bocadinho da caixinha, não é? Temos de conhecer o nosso paciente. Temos de sentir o nosso paciente. Então, quantas vezes a gente usa doses mais baixas e funciona? Temos de sentir. Exato. E realmente é muito redutor meter um médico com um livrinho ao lado de fármacos e pronto, quer dizer, todo dia estamos ali a ver, ok, são 10, são 15 miligramas por quilo, são... Pá, que é isso? Exato, é aquilo que eu falei, é pobre. É pobre. É um tratamento pobre. Gente, a gente tem mesmo. N ferramentas na mão para aquele paciente. Uma coisa é você falar da média, mas eu não falo da média com o meu paciente. Meu tratamento precisa ser individualizado. Isso. Caracterizado para aquele paciente, para as necessidades dele. E cada um tem a sua necessidade. Não é porque um fármaco não deu para aquele paciente que o outro não vai dar. Não. E aí as pessoas falam para mim, mas essa é a dificuldade da homeopatia. Você precisa estudar. Você precisa conhecer a matéria médica. Você precisa conhecer o seu paciente para saber qual é o medicamento naquele momento. Para aquele paciente. Isso não é uma dificuldade. Exatamente. Então, e essa é a dificuldade. Então, assim, quando eu entrei no meu doutorado, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas a dificuldade da homeopatia é que você não reage igual para todos os pacientes. É claro! Os pacientes são diferentes. São todos diferentes. Exatamente. Então, a primeira vez que eu comecei a fazer teste, eu comecei em triplicata. Eu acho que eu comentei isso com você. Em triplicata. Matou todas as células. Eu estava trabalhando, se não me engano, com célula de câncer de mama. Certo. Com uma determinada linhagem. Matou tudo. E aí, a pessoa olhou e falou assim, não, faz de novo. Teve erro. De novo, em triplicata. No final das contas, foram 9 triplicatas. Ou seja, 27 garrafas, né? E matou as 27. Ou seja, eu tive reprodutibilidade do meu resultado. E com homeopatia. E quando eu entrei no laboratório com a ampola, todo mundo olhou e falou, homeopatia. Depois começou a matar a célula, todo mundo olhou e falou, nossa, tá matando célula. Nossa, de novo? 27 vezes a mesma coisa. E matou célula. Então não precisa. E aí é a prova de que não precisa uma dose ponderal, cavalar naquele paciente.
A gente precisa conhecer o nosso paciente, conhecer as reações, conhecer o nosso medicamento, até onde a gente pode ir com ele. E aí sim, a gente consegue ótimos resultados. Claro Agora, que a gente sim. precisa entender a patologia e como essa patologia está reagindo naquele paciente, como aquele paciente vai reagir àquela medicação, estimulando o sistema imune e agindo contra o tumor. Porque é isso que o Viscum faz. Ele estimula a imunidade, ele melhora e a indústria farmacêutica fica doida, né? Certo. Agora tivemos um cortezinho na tua ligação. Não sei se sou só eu, mas estou com um cortezinho na tua ligação. Voltou? Tá me ouvindo? Tá, tá. Estou-te a ouvir. Estás assim, a imagem está um bocadinho parada de vez em quando, mas estou-te a ouvir. E eu acho que a mensagem passou. Olha, deixa-me cá aqui ver mais coisas. Entretanto, fomos conversando sobre várias coisas e acho que já falámos aqui sobre os vários pontos do programa, quase de certeza. Depois tu tens aqui, pronto, tens indicações clínicas, que já percebemos que basicamente são todos os animais precisam e vão beneficiar de Viscum, todos os animais com alguma patologia. E protocolos de tratamento. Conta-me um bocadinho mais sobre isto. Lá está, também estávamos a falar sobre isso agora. Protocolos, pronto, tu has de ter diretrizes, lá está dentro da tua sabedoria, mas depois nós temos é de abrir a nossa mente, lá está, ter uma mente integrativa. O animal é um indivíduo único e estudar e sentir aqui como utilizar esta ferramenta maravilhosa, não é? Na nossa prática. Sim, o que eu entendi nesses anos todos ensinando Vis com algo? Nosso primeiro curso, a gente não fez protocolo. A gente queria Uhum. ensinar realmente a pessoa a conhecer o seu paciente, conhecer aquela patologia que está acontecendo. Mas a gente viu que no primeiro contato, isso não acontece. Então, o que, que a gente fez? O que, que eu Certo. fiz? Eu engessei um protocolo para a pessoa adquirir confiança e começar Certo, a faz-me sentido. entender o efeito, a atividade daquele medicamento no seu paciente. E nem todos os pacientes vão reagir da mesma forma. Nem todos os estágios da doença, porque tudo depende do estágio da doença, da condição geral do seu paciente. E isso a gente precisa conhecer. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo. Então, o que, que eu fiz? Eu faço um tratamento, eu faço um protocolo padrão para que todo mundo se familiarize com segurança. Aí, ou Sim. seja, a partir do momento que todo mundo pegou aquilo, beleza. Aí tá pronto para a segunda etapa do tratamento. Ou seja, para o segundo módulo. Então, tem pessoas aqui no Brasil que já Certíssimo. fizeram 5 vezes o curso com a gente. E que, curiosamente, a Uau. gente fez um curso agora que chama Descomplicando a Terapia Viscoal. E uma delas virou para mim e falou assim: mas você sabe que esse é o meu quarto curso. E agora as coisas estão abrindo mais na minha cabeça? Nossa, agora eu tô entendendo tudo. Olha só, o quarto curso. Há quantos anos ela não vem usando o Viscom? E só no quarto curso ela veio me falar. Agora eu comecei a entender. Por quê? Ela está juntando no curso o que ela viu em todos os cursos, o que ela viveu com aquele medicamento durante todos aqueles meses, com o que eu estava falando, ela estava conectando. E ela falou: opa, olha só, claro, como que eu não pensei nisso antes? Isso. Então, ou seja, é uma troca também de experiência. Claro que sim, é tal coisa do E isso é muito conhecimento e bom. sabedoria, é muito diferente, é muito diferente. E É, portanto exato. vamos ganhando essa sabedoria, vamos bebendo da tua sabedoria também e de uns dos outros, e também trabalhando a nossa sabedoria à medida que nos vamos formando num assunto. Isso faz todo o sentido. E faz-me todo o sentido isso que tu estás a dizer, de ser bom termos um protocolo base. Pronto, lá está. Percebermos que temos de entender a planta, temos de entender os pacientes como seres únicos, mas termos aquele protocolozinho ali para termos segurança para começar, porque senão se calhar saímos dali assim meio abananados e ok, agora como é que eu vou começar? Então é muito bom Exato. tu ofereceres isso no curso, acho que é uma mega mais-valia mesmo. Olha, estou super entusiasmada, basicamente.
Estou aqui expectante que chegue o dia 6 de maio. E depois, no final deste programa, tens os casos de sucesso, que vais-nos então contar algumas destas histórias que já tiveste aqui a contar um bocadinho, mas com mais pormenor e talvez outras, não é? Outras histórias que tu tens, deves ter imensas. Sim, eu tenho, inclusive, pacientes aí de Portugal. E pacientes assim, Pronto, estás a ver. as pessoas olhavam e falavam assim, não. E a proprietária me ligava chorando. Tem uma paciente agora que ela falou, olha, todo mundo diz que era eutanásia. E depois do visco, ela é outra cachorra. Eu não acredito. E ela assim, indignada. Nossa, as pessoas precisam saber disso. Olha minha cachorra como ela tá ótima. Por quê? Por que as pessoas não sabem disso? Eu falo, não, calma, o entendimento vai chegar. Vai chegar, mas já viste, é tão grave, imagina que essa pessoa não tinha tido a vontade e a abertura, porque nós somos todos diferentes, não é? E se calhar havia pessoas que no primeiro veterinário que lhe tivesse dito, olha, isto é eutanásia, dizia que sim, não é? Então imagina que essa pessoa tinha dito que sim, quer dizer, olha o que tinha acontecido, não é? Olha as portas que se tinham fechado, a missão deste animal que tinha sido interrompida de repente, quer dizer, isto faz zero sentido, isto é mesmo super importante. E assim, eu ainda falei assim pra ela, mas como é que você me achou? Ah, eu não estava convencida que eu ia ter que matar a minha cachorra. Eu fui na internet e comecei a procurar, procurei em inglês, procurei em português e apareceu seu nome. E aí eu fui atrás de saber como é que eu ia entrar em contato com você. Aí eu achei no Instagram. Então, ou seja, percebe que os proprietários vão atrás? Sim, os proprietários vão atrás. Eles querem se conformar. Exatamente, exatamente. E é interessante que muitas vezes é o público, não é? São as pessoas que mudam o mercado, não é? Com as suas escolhas, com aquilo que elas pedem, com aquilo que elas exigem. E realmente é importante que as pessoas também comecem a exigir, não, eu não vim aqui para matar o meu animal, eu vim aqui para uma cura. Portanto, se aqui a porta está fechada, eu vou a outro sítio procurar uma porta aberta. E eu já tive vários pacientes que referenciei para ti, e agora estou entusiasmada de aprender mais esta terapia, e muitas vezes são pessoas que vêm ter comigo, e pronto, eu faço também medicina integrativa e nutrição, vêm ter comigo já com várias portas fechadas. E tu tens essa vivência também de certeza, não é? Que muitas vezes as pessoas já vêm ter connosco já foram N veterinários e não havia nada a fazer, e depois nós dizemos, não, eu tenho muita coisa para fazer. Aliás, eu adoro, normalmente o início das minhas consultas é ouvir a pessoa, ouvir a história. E depois digo sempre assim, pronto, agora temos muita coisa para fazer. E eu digo às pessoas, no dia em que eu disser, não tenho nada para fazer, é que está qualquer coisa errada. Porque há tanta coisa para fazer pelos nossos pacientes, caramba. Se eles estão em desequilíbrio, temos de os levar a um novo equilíbrio, não é? Uma nova homeostase. Então, há tanta coisa para fazer por eles e pela família, não é? Que nós, no último live, nós começávamos por aqui. E isto é super importante. E eu gostei imenso da foto, do vídeo que tu postaste dessa gatinha da acupuntura. Porque quer dizer... Quem é que não quer estar nessa clínica, Ana? Que está a gatinha no colo, a fazer acupuntura e está aquela luz maravilhosa. Quer dizer, esse tem de ser o nosso objetivo, não é? E, olha, eu fico mesmo muito, muito feliz de tu estares disposta a passar este conhecimento. E não só este conhecimento, essa tua sabedoria, essa tua abertura. E estou muito feliz com isso e estou muito feliz de organizar este curso contigo. E lembrando a todos os colegas que nos estão a ouvir, mesmo colegas de todo o Portugal, mas também colegas de Espanha, vamos ter curso no dia 6 de maio, ok, com a Ana, presencialmente, que é uma honra, na Grande Lisboa, vai ser em Cascais, está bem? Cascais é muito próximo de Lisboa, é autoestrada só até lá, é uma zona super agradável, tu vais amar, Ana, se ainda não conheces, Cascais é maravilhoso, podes trazer fato de banho...
Se tiver calorzinho, também podes ir à praia, se bem que praias não é coisa que vos faltem aí. Aqui temos um mar mais gelado, basicamente. Mas o resto é tudo ótimo. E é uma zona super agradável. Vamos estar todos juntos a trabalhar isto, trabalhar a qualidade de vida dos nossos pacientes, partilhar experiências, a partilhar sabedoria. Eu acho que é mesmo uma honra. Colegas estejam a ver, venham, porque depois vai haver continuação. Portanto, não percam esta oportunidade, não é? De entrar neste mundo e de aprender contigo. Estudantes que estejam a ver, malta, vocês têm de abrir a vossa cabecinha daquilo que aprenderam na universidade. Percebam que aquilo que nós aprendemos na universidade é a base, simplesmente, das coisas. Vocês vão passar anos a reaprender algumas coisas, está bem? Se querem fazer um trabalho mais integrativo e mais abrangente. E, portanto, aproveitem estas oportunidades também, estudantes. Vamos receber também enfermeiros veterinários que têm aqui uma possibilidade de trabalhar o visco, de fazer as administrações, de controlar esta parte também é tão importante do trabalho da enfermagem. E estamos super disponíveis para vos responder a qualquer dúvida na página do Visco, está bem? Na página do curso, deste curso do Visco. E conta-me, Ana, se queres dizer mais alguma coisa às pessoas que nos estão a ouvir e aos colegas que vêm a este curso. Depois que vocês conhecerem o Viscom, vocês vão embarcar numa viagem sem volta. Literalmente. Assim, aí vocês vão ver que ele funciona e ele fornece qualidade de vida, e vocês vão querer conhecer outras terapias, né? Exatamente. Então é uma viagem sem volta, com certeza. Falo por mim mesma, né? Exato. Isso já contaste, não é? Tipo, a vida antes, a prática clínica antes e a prática clínica depois. Exato. Olha, Ana, estou mesmo muito feliz. Acho que este live também foi muito esclarecedor daquilo que vai ser o curso. Estou ainda mais expectante de estar contigo e de aprender contigo. E vou fazer também tudo para que o nosso curso corra da melhor forma possível. A organização está a correr super bem. Qualquer dúvida que as pessoas tenham, têm os contactos, está bem? Falem connosco. Temos uma assistente sempre para vos responder, estamos ao vosso dispor. Se tiverem dúvidas de como chegar, etc., falem connosco. É uma zona que eu conheço bastante bem, portanto, vou ajudar-vos. E não percam realmente esta oportunidade. Olha, eu não vou perder. Vou estar lá a beber deste conhecimento e a acrescentar este conhecimento à minha equipa, que vai ser ótimo mesmo. Ana, grata. Muito obrigada. Eu agradeço. E vemo-nos em breve, vamos conversando. Está aqui mais uma pessoa a dizer que está a tratar a gatinha com Viscom e a recuperação foi espetacular, acredito plenamente. Ainda não ouvi uma história negativa. Basicamente, só ouvi histórias positivas, portanto, e mesmo nos pacientes que partilhamos, digamos assim, casos clínicos, a história foi sempre muito positiva e realmente conseguimos esta qualidade de vida que é tão, tão importante mesmo. É isso, essa é a ideia. Então vá. Um grande abraço, Ana. Um beijo, Margarida. Saudações portuguesas aí para o outro lado do Atlântico. Tchau, tchau. Em breve. Um beijo. Vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau, tchau a todos, né? Que nos assistiram hoje aqui.